Pediu para apresentar a pessoa que veio falar aqui hoje para vocês. E antes eu queria dizer que a pessoa que vem é o Carlos, vocês já sabem. O Carlos é um professor que eu gostaria de ter tido na escola. Claro que eu tive muitos professores bons, mas ele é um professor que eu gostaria de ter tido na escola. Um catequista, talvez. Quando ele começa a falar, eu sempre paro para ouvir porque tem sabedoria. É uma pessoa que estuda muito, conhece o que fala, que transmite o que a igreja prega, né? E eu também queria agradecer porque esse tema que ele vem falar hoje aqui era para eu falar, mas eu não dei conta. Daí a minha primeira opção foi pedir para o Carlos e ele prontamente disse sim e veio. Então eu espero que todo mundo escute o que ele tem para falar, que sempre é bom. Escolher a pessoa errada, porque né? Paciência, né? Boa noite, gente. Boa noite. Já demos boa noite, acho que pessoalmente para todo mundo. Acho que para a senhora não deu tempo de dar, já estava sentado ali. De fato, nós vamos refletir sobre um tema que, de todos os temas, pelo menos dos que eu já pude dar formação, né, auxiliar as pessoas na compreensão daquilo que a igreja ensina, especialmente da palavra de Deus, né? Porque nada pode fugir da palavra de Deus. Você deu ok agora, mas volta. Não, já tinha dado. Então tudo bem. Então ficou a falha, mas não tem problema, você faz isso aqui na gravação, é ao vivo, é assim mesmo, né? Esse é o tema mais difícil. Então não fica chateado, Júnior, porque esse tema é de todos o mais difícil. E por que ele é o mais difícil? Porque apesar dele estar dentro da área da teologia, que se chama de teologia dogmática, ou seja, aquilo que é dogma de fé, você crê, você é católico. Se você não crê, pode escolher outro caminho para você, não tem problema, você é livre, né? Mas dentro da teologia dogmática, ou você crê, ou você não é católico. Porém, então apesar de ser uma coisa que você pode falar assim, poxa, mas é tão certinho assim, muitas dos detalhes, né, muitos das especificidades que vão estar ali, são coisas que nós não sabemos. Então nem a igreja se atreve, e nem justamente porque a própria palavra de Deus não define alguns pontos, então nem a igreja se atreve a dizer, fala, olha, esse ponto aqui nós vamos esperar, deixar em nós a virtude da esperança e da paciência se desenvolver, para que a gente possa, no dia em que o Senhor quiser revelar essas coisas, a gente possa testemunhá-las, né? Então por isso é que é tão difícil, né? Especialmente no tempo que nós vivemos, que é um tempo em que as pessoas aí da rede social e tudo mais, todo o tempo estão dizendo, o mundo vai acabar amanhã, né? Então assim, a gente não sabe, de fato o mundo pode acabar amanhã. Na verdade ainda é 8 e alguma coisa, dá para acabar hoje ainda. Talvez você não volte para casa, o mundo acabe hoje. Ué, como que nós podemos saber? Nós não sabemos. Por isso, aquilo que precisa despertar no nosso coração é a vigilância. Dizermos para Deus, olha, que o nosso coração fique atento, para que a hora que chegar o momento, eu esteja pronto. Mas há muitos detalhes no meio desse caminho, e nessa noite a gente vai poder refletir sobre eles. Para nós começarmos, nós vamos pegar lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6, né? Vai dizer o seguinte: assim reunidos, eles, os apóstolos, o interrogaram: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Essa é a pergunta chave da reflexão da nossa noite, né? Quando é o momento da restauração do reino de Israel? Reino de Israel aqui quer dizer o reino de Deus, né? Quer dizer a restauração da comunhão plena do homem, da mulher, do gênero humano com Deus.
E olha a resposta precisa que Jesus vai dar no versículo 7. Respondeu-lhes ele, Jesus: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Na verdade, é por causa do cumprimento desse versículo que eu e você podemos estar aqui nessa noite. Nessa partezinha que fala aqui até os confins do mundo, foi aí que você foi alcançado, e eu também, pela palavra de Deus, né? Porque alguém, em primeiro lugar os apóstolos, depois os discípulos, e assim a igreja durante 2000 anos, porque alguém disse sim. Foi assim que terminou a reflexão do Evangelho. Vou começar por onde terminou, né? Porque alguém disse sim, hoje você pode estar aqui vivenciando esse momento. Então talvez se você disser sim, outras pessoas também poderão, né? E aí no versículo 9, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para os céus, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, versículo 11: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará, do mesmo modo que o viste subir para o céu. Olha que bonito isso, né? Então, desde esse momento, que aconteceu por volta do ano 33 da era cristã, nós estamos não parados olhando para o céu, mas nós estamos ativamente esperando a volta do Senhor. Então, no começo da era cristã, o pessoal achava que a vinda do Senhor podia acontecer naquele momento, a segunda vinda, a vinda plena. Durante aí o final do primeiro milênio, aconteceu uma situação chamada milenarismo, onde o pessoal tinha certeza que na hora que o calendário desse o ano 1000, o mundo ia acabar. Não acabou. Pelo menos foi isso que me contaram, não estava lá, né? Se você se lembra bem, quando virou o ano 2000, tinha o tal do bug do milênio. Lembra que o computador ia dar um pau e o mundo ia acabar? Lembra disso? O computador deu realmente problema, mas o mundo não acabou. Quando será a hora? Nós não sabemos. Porém, a palavra de Deus nos dá pistas que a igreja muito sabiamente, e o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, foi um dos responsáveis por capitular tudo nesse livro, chamado Catecismo da Igreja Católica, onde a base da nossa fé está explicitada. Ali está a base de tudo, na palavra de Deus. Nada pode estar aqui se não estiver aqui. Porém, aqui está explicado. Então, se você não tem esse livro na sua casa, eu te recomendo que você possa entrar aí na internet ou ir na livraria e encomendar o seu, certo? Para você poder adquirir não só um livro para colocar embaixo da mesa quando a mesa fica pensa, mas um tesouro de sabedoria para que você possa aprofundar. Então, por exemplo, quando fui estudar, tem bastante livro lá de teologia e tudo mais, livros um pouco menos profundos, outros mais. Mas qual é o grande livro onde a gente pode buscar a explicação? O Catecismo. Você tem lá uma parte inteirinha que vai falar sobre essas situações do fim dos tempos. Então basta que você vá lá, leia, se aprofunde. É importante a gente ter, e o Papa Francisco fala bastante sobre isso, o protagonismo. O que é o protagonismo? Não é para você ir lá no altar e dar um chute no padre, tirar o padre e lá agora você que manda, não é isso. O protagonismo quer dizer que na sua vida, no seu estado, se você é casado como casado, se você é solteiro como solteiro, se você é um membro do Cursilho como membro do Cursilho, se você está em outra pastoral ou movimento dessa forma, você vai poder vivenciar exatamente aquilo que você foi chamado. Se todos nós católicos vivermos
como vai dizer uma antiga tradição da igreja, nós apressaremos a volta do Filho do Homem. E aí a gente sim vai se realizar totalmente, porque a volta de Jesus não é um momento de tristeza. A volta de Jesus é um momento de plena alegria. Mas a gente vai refletir com calma todas essas coisas. Não fique incomodado em interromper se precisar, tá? Porque o importante é você não sair daqui com dúvida. Se você sair daqui sem entender, não adiantou a gente estar aqui. Claro que algumas coisas, elas são misteriosas. Por quê? Porque o próprio Deus quis fazer assim. No mistério a gente não vai entender mesmo, né? No máximo nós vamos acolher o mistério. Entender nós não vamos conseguir. Agora, muitas coisas são possíveis de entender. Essas é importante que a gente converse, tá bom? Então não fica chateado, não. Eu não entendi, pergunta, porque a gente tenta encaminhar aí, não tem problema, certo? Antes de falar sobre as questões do que é escatologia e as questões próprias da escatologia, a gente precisa refletir sobre duas verdades de fé. Lembrando que a aula de hoje é sobre escatologia católica. Se você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, é protestante, não está falando sobre a sua religião. Mas você é cristão também. Muitas coisas nós vamos concordar, em outras não. Então é importante a gente saber que essa aula é sobre escatologia católica. Se você é espírita, está assistindo, pode assistir, não tem problema nenhum. Mas lembre que nós não estamos falando de escatologia espírita, nem budista e etc. Nós estamos falando aqui daquilo que é o tesouro da fé de 2000 anos, que é o tesouro da Igreja Católica, né? Não é um tesouro para a gente guardar e esconder, não é igual o Capitão Gancho lá do Peter Pan, né? Guarda o tesouro e quer matar quem chega perto do tesouro. Pelo contrário, é um tesouro que nós queremos abrir as portas e partilhar. Mas é um tesouro que Jesus deixou sobre a guarda de Pedro e os sucessores dos apóstolos. Então é preciso que a gente tenha clareza sobre isso, certo? Duas coisas são verdades de fé e que vão servir de base para a nossa reflexão. Primeira, Deus amou o mundo. Deus amou o gênero humano. Deus amou a todos. A gente vai encontrar nessas duas passagens e em 1 milhão de passagens mais. Escolhemos essas duas aí. 1 João 4:10 vai dizer: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou e nos, ali, né? Ali está errado. E nos, não, perdão. Deus amou a nós e enviou o seu Filho como vítima de propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus que nos amou, foi Deus Pai que nos enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos livrar do pecado. Primeira coisa, né? A mesma coisa vai cair lá em Romanos 5:8. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não foi você que amou a Deus em primeiro lugar, porque você é bom ou porque eu sou bom. Tem essa carinha de anjo aqui, né? Coitado, só minha esposa que sabe, né? Então, e meus alunos também sabem um pouco, né? Agora, quem é que nos amou em primeiro lugar? Deus. Deus nos amou com amor eterno. E mesmo quando o homem pecou, quando a mulher pecou, Deus tinha um plano para nos salvar, para não nos deixar entregue à nossa própria liberdade, né? Não nos deixar entregue a nosso próprio erro, tá? Primeira verdade de fé. Segunda, o Senhor subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Foi o trecho dos Atos que nós lemos. Jesus está sentado à direita do Pai. Isso é uma verdade de fé. Ele, após ressuscitar, subiu por sua própria força e poder e está na eternidade de corpo e alma, né? Isso é uma verdade de fé. Se é católico, tem que crer nisso. Mas eu não creio nisso. Reza, ora, pede a fé a Deus, certo? Aqui é aquele ponto em que a gente tem que se conformar. Hoje em dia nós estamos vivendo uma fase do mundo, né, em que nós não queremos nos conformar a nada. Claro que tem coisas que nós precisamos nos opor, mas essa é uma daquelas que, se você se opor, você deixa de ser católico. Jesus está lá, na glória, né?
como diz no Evangelho, foi preparar moradas para nós. Né? Então ele está lá. E uma hora, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. Então, duas verdades de fé, não temos como não crer, tá certo? Sendo católicos. Aí um dia ele voltará. A gente já refletiu, vou passar. A palavra escatologia, na verdade são dois termos que se usa, tá? Para falar sobre essas situações do fim dos tempos. A primeira delas é escatologia. Escatologia, né? E a segunda, novíssimos. Escatom, que é a palavra no grego, ou escatós, e novíssima em latim, né? Elas são palavras que querem dizer a mesma coisa. Último, do último, né? Dos últimos. Então, quando você pega essa palavra escatologia, é o estudo das últimas coisas. Tá? Você também pode encontrar em textos da história da igreja, dos santos, essas realidades expressadas como os novíssimos, tá? Que são essas coisas que nós vamos refletir. Existe divergência nas listas, algumas colocam 6, outras 5 realidades, outras 8. Nós vamos falar na que é mais completa, mesmo as menores contemplam todas e o catecismo também contempla todas, tá? Eu procurei usar a seguinte metodologia: citar a realidade, a gente explica e pega ali um trecho do catecismo da palavra de Deus para justificar aquela realidade, tá bom? Essa vai ser um pouco da dinâmica que nós vamos fazer, porque senão vira especulação, e quando vira especulação a gente peca contra a fé, né? Quando começa aquela coisa, por exemplo, existem diversas, isso aqui é uma coisa muito importante, existem diversas aparições de Nossa Senhora, algumas delas reconhecidas pela autoridade constituída, como por exemplo a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Que fala muito dessas realidades, e entre outras, né? Existem outras aparições que não foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Isso quer dizer necessariamente que não foi Nossa Senhora que apareceu? Não. Isso quer dizer que a autoridade não tem uma prova de que a Nossa Senhora apareceu mesmo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente entra no terreno da especulação, porque a especulação ela mata a esperança. Vou dar um exemplo, não é católico, mas é um exemplo. Existe uma senhora, existiu, né, já faleceu, uma senhora chamada Ellen White, que nos Estados Unidos disse que o fim do mundo seria numa determinada data. E havia muitos adeptos na religião dela, no culto que ela participava, e o pessoal tinha certeza que o fim do mundo ia ser naquele dia. Virou o relógio e o mundo não acabou, Jesus não voltou. Ah, eu errei o cálculo, o dia é outro. E o pessoal, está certo, vamos lá. Mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado, quando a gente começa a especular, olha, Jesus vai voltar essa semana, se prepara. É bom se confessar, porque vai que ele volta. Mas a gente tem que tomar cuidado com a especulação. Vamos tentar, apesar desse assunto ser muito difícil, vamos tentar ficar naquilo que é sólido, que é a palavra de Deus e o ensinamento da igreja, certo? Não vamos sair voando, apesar de ter muitas coisas, e aí fica no terreno daquilo que é particular. Eu acredito que essa aparição, por exemplo, no Nordeste do Brasil tem a aparição de Nossa Senhora, não foi reconhecida pela autoridade da igreja, fala sobre o final dos tempos. E aí, você acredita ou não? É cunho particular, né? Aí você que escolhe se você quer acreditar ou não. A autoridade da igreja não coloca isso como ensinamento, tá bom? Como ensinamento firme. Eu tenho que crer, todo católico tem que crer. Então, fica na liberdade de cada um, certo? Primeiro novíssimo, né? Primeira realidade a ser refletida, a realidade da morte. A morte é um tema que necessariamente passa por essa realidade de encontro com Deus. A morte é a primeira categoria da escatologia. A gente não gosta de pensar nisso, mas você vai morrer. Olha, vou profetizar agora, viu? Você vai morrer.
Não precisa ser profeta, né? Por quê? Porque é certo. Existe uma divergência na teologia, né? Se a morte entrou no gênero humano somente pela realidade do pecado, ou se a morte ela era uma coisa que Deus ia fazer uma transição diferente e por causa do pecado essa transição se rompeu. Não importa aqui para qual lado dos santos doutores nós vamos, importa a gente saber que você vai morrer. Eu vou morrer. E é engraçado, porque o tema da morte, ele é um tema que demonstra claramente se nós fomos tocados pelo dom da fé ou não. Se você ouve essa palavra morte e você se arrepia inteirinho, você precisa rezar e pedir a Deus que você consiga enxergar a morte como um encontro com Deus e não como um mal. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Não pensa que a fé é um negócio assim que eu vou estudar muito e vou ter fé. Tem um ator famoso que ele diz assim: eu li a Bíblia inteira e continuo ateu. Porque não é o estudo que te dá fé. Na verdade, primeiro você tem que ter fé para depois você estudar. Senão você não vai aprender. Não do jeito que a palavra de Deus ensina. Então, qual que é a grande diferença da morte para quem é católico? A morte foi transformada por Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele mudou a realidade da morte. O que era antes motivo de desesperança, agora é motivo de alegria. E não tem outro jeito, tá, gente? Como ver Deus face a face? Vai lá, dou-lhe uma. Pronto. Não tem jeito. A gente brinca, né? Pega aqueles encontros de jovens, aquela rapaziada toda, fala: quem quer ver Deus? Aí todo mundo: aê! Quem quer morrer? Por quê? Porque faz parte de como as coisas ficaram organizadas na economia da salvação. Né? Precisamos lembrar que o homem pecou. Então, a partir do momento do pecado, a morte do jeito que nós conhecemos entrou no mundo. Nós ficamos separados de Deus. A nossa natureza ficou marcada, ficou carimbada. Já viu aquela carne, né, que vem do mercado, que vem carimbada? A nossa carne ficou carimbada com o pecado. O nome disso, segundo Santo Agostinho, é pecado original. A tradição da igreja acolheu isso. Quem é que tira o carimbo? Quem é que tira o carimbo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? No alto da cruz. E quando que eu tomo posse disso? Quando sou batizado. O duro é que a nossa carne ficou viciada, né? Tirou o carimbo, mas a carne ficou viciada. Como é que endireita a carne? Com muita luta, muita oração, muitos sacramentos, né? E a gente vai devagarzinho endireitando, melhorando como pessoa, né? Então assim, perceba que para o cristão, eu fiz questão de pôr uma foto assustadora, tá? Tinha várias fotos de morte que eu podia pôr, mas eu pus essa aqui porque foi a pior que eu achei. Porque assusta, né? Não é como isso aqui, né? Como morrer? Como parece que é uma coisa sem significado, é o fim da existência, né? O pagão, ele se desespera com a morte. Por quê? Porque a morte é um fim para ele. Para ele que não tem fé, ele não consegue enxergar nada além daqui. Olha lá no 1006. Para aqueles que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar da sua ressurreição. Tem até uma daquelas orações que a gente reza pós-consagração que fala isso. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Vinde, Senhor Jesus. Olha como a gente já está. Engraçada essa oração, né?
Por quê? Porque a nossa oração apressa ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, estou anunciando a sua morte e proclamando a sua ressurreição. Quando eu morrer, se, e somente se, eu estiver firme na graça de Deus, o que acontecerá comigo e com você? Nós morreremos na morte minha só? Não, na morte de Cristo. E na ressurreição de Cristo, eu ressuscitarei. A morte ganha outro significado. Então, pensar na morte nos converte o coração. Se você pensar na... É engraçado, viu, que você estava com a cara tão bonita até 5 minutos atrás, né? Tava todo mundo sorrindo, tá? Agora falou da morte, tá todo mundo murcho. Mas é bom, viu? Essa murcheza é boa. Porque quando a gente pensa que uma hora ou outra a gente vai sentar com o Senhor no banco, como canta o Milionários aí, né? Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Essa música está falando da fé cristã, pelo menos nesse trecho, né? Então assim, quando a gente pensa nesse encontro, o que a gente tenta fazer com a nossa própria vida? Melhorar. Veja lá o Eclesiastes, né? Desculpa, Eclesiastes. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó regresse à terra de onde veio e o Espírito volte para Deus que o concedeu. Então desde o Antigo Testamento já se pedia para meditar, mas agora no Cristo nós podemos vivenciar essas realidades de maneira diferente. E é tão interessante essa mudança de mentalidade, que olha o que São Paulo fala, lá em Filipenses. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque quando eu morrer, eu me encontrarei com aquele que eu amo. E amo mais do que todas as coisas. Pelo menos é essa a recomendação que o mandamento dá. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Então, se eu morro, eu me encontro com Ele. Olha lá o conselho para Timóteo. É digna de fé esta palavra: se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. Se eu morro com Cristo, vou viver com Ele. Tem um outro trecho do Evangelho, poderia ter sido colocado ali. Quem tenta poupar a sua vida, perde. Mas quem perde a vida por causa de mim, ganha. Então você vê que está na palavra de Deus, a gente não precisa ter medo, né? É só ter certeza de que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Se você acreditar que esse livro foi inspirado por Deus, você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus vai deixar você na mão? De verdade, você acha que Deus vai deixar você na mão? Deus fez tudo isso para deixar você na mão? Lógico que não. A gente se esforça para não deixar Ele na mão, né? Mas da parte de Deus, tudo que está aqui é certeza. Então nós vamos crer e ter tranquilidade. Quando morrermos, vamos ter tranquilidade de que Deus tem a misericórdia de nós. Claro, como que eu vou ter essa tranquilidade? Se eu tiver me esforçado. É importante se esforçar. Por isso que a santidade é uma das coisas que nos diferencia, por exemplo, de outras tradições cristãs. Nós cremos que a santidade é um chamado, não só aqui, mas também quando nós estivermos junto de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, nós temos diferenças, tal. Por exemplo, como que a gente morre, o que acontece? Vou até passar o slide, né? Depois eu volto nisso daqui. Você morre, o que acontece? Se você não for católico, as tradições protestantes dizem que você entra numa coisa chamada estado de dormição. O que é o estado de dormição? É a morada dos mortos. Você morreu, e assim, claro que eu estou usando um termo
não correto, mas assim, você vai ficar na sala de espera. Todo mundo que morreu fica na sala de espera. Esperando o quê? Esperando que Jesus volte. Mas é isso, será que está escrito na palavra de Deus? É aqui que nós precisamos tirar a dúvida, né? Veja que bonito esse ícone, né? A pessoa que está no momento do viático, né? O viático é a passagem. Se tem uma tradição muito antiga de que a pessoa, quando sente que vai morrer, se chama o padre para dar comunhão para ela poder passar para outra vida, né? Os anjos recolhem a alma dessa pessoa e olha a fila, né? Eu não sei se no céu tem fila, né? Porque Deus não tem tempo, então acho que não, isso aqui é só para ilustrar para nós, né? Mas olha que bonito, até que a alma aqui se apresenta diante de Deus. Nós católicos acreditamos em uma coisa chamada juízo particular. Ou seja, se você morrer agora, você logo em seguida vai se apresentar diante de Deus. E vai se apresentar diante de Deus para quê? Para prestar conta. Olha que bonito na parte de cima. Você tem os santos, né, intercedendo ali. Você vê ao lado de Jesus a Virgem Maria, né, a intercessora, né? Só que ao mesmo tempo, durante a fila, quem é que você vê aqui? O espírito do mal. Olha aqui, ó, enquanto a pessoa está subindo, o anjo da guarda está conduzindo, mas o espírito do mal está acusando. Quem é que é o acusador? É Jesus Cristo? Não. Quem é que é o acusador? Demônio. Então veja que aqui no ícone está didático o que vai acontecer conosco. O que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer um julgamento justo. E é legal falar de julgamento justo no Brasil, porque a gente não sabe direito o que é isso, né? Porque a palavra de Deus tem que iluminar a nossa vida, né? É uma das grandes tranquilidades que você tem que ter na sua vida, como ser humano, como cristão, é que quando você morrer, você vai ter um julgamento justo. Não vai ter propina, não vai ter conversa fiada, não vai ter aumento aqui, diminui ali. O julgamento será justo. Então isso já tem que te deixar tranquilo. O único jeito de você não estar tranquilo é se a balança estiver pesando. Então você tenta equilibrar pelo menos a balança ali para ficar tranquilo. Por quê? Porque Jesus vai te julgar de maneira justa. Deus sabe todas as coisas. Tem um ícone muito antigo que chama Pantocrator, depois ali ele vai aparecer lá na frente, em que a face de Jesus é cortada, né? 49% da face de Jesus é o juiz, e 51% da face de Jesus, ou seja, um pouquinho a mais do que a metade, é a face da misericórdia. Porque Jesus é justo, mas é misericordioso. Ele não nos retribui conforme as nossas faltas. Por isso a gente tem que crer na misericórdia de Deus. Não é crer na misericórdia de Deus achando que tudo vai ser perdoado, porque não vai. Mas a gente precisa crer na misericórdia de Deus, que eu fazendo o meu melhor, Deus completará aquilo que falta com a sua misericórdia. Deu para entender a diferença? É a diferença entre a sem vergonhice e a falha humana. Tem pessoa que não quero saber. Não me vem com isso aqui, né? Não, a gente precisa ter a convicção de que Deus vai ser justo. Porém, se eu me esforçar, ou melhor, até para que eu me esforce, Deus já é misericordioso. Deus é misericordioso sempre. Então a gente não vai deixar de contar com a misericórdia de Deus, certo? 1013. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena, segundo o plano divino, e para decidir o seu destino. Ou seja, por que você tem a vida? Porque você vai decidir. Eu quero isso ou quero aquilo? Eu quero os dois. Não, os dois não dá.
É igual a mãe da gente faz quando a gente é criança, né? Você não tem que fazer isso com os filhos, né? Ó, os dois não dá. Qual que você quer, esse ou esse? Ah, eu quero esse, então fica com ele. Ah, mas e o outro? O outro você não vai ter. Então para que serve a nossa vida? Para a gente decidir o que eu quero. É isso ou aquilo. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrenas. Os homens morrem uma só vez, Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação. Professor, mas eu gosto de ir lá na segunda-feira, apesar que se você gostasse, você não está aqui hoje, né? Eu gosto de ir lá na segunda-feira para ver o médium invocando lá. Não tem problema se você gosta, só deixa de ser católico. Não fica com os dois pés, um em cada barco, porque o barco vai cada um para um lado e o C vai ficar no meio e vai cair no rio. Então, não dá para conciliar a fé cristã com a reencarnação. A reencarnação é uma abominação do ponto de vista da fé cristã. Isso quer dizer que a gente vai pôr fogo no lugar onde eles se reúnem? Isso quer dizer que se o seu parente é espírita, você vai dar um soco nele? Não. Isso quer dizer que nós vamos rezar por eles. E no momento oportuno, falar da boa nova de Jesus Cristo para eles. Agora a gente tem que respeitar a liberdade deles para que eles também respeitem a nossa. Você vai pregar, você vai falar a verdade, mas você não vai também agredir ninguém. Isso também não é por aí. Pode falar. Eles aceitam a morte numa boa. Eles nem choram, eles aceitam uma boa. Porque eles vão voltar. Na cabeça deles eles vão voltar. Nós não deveríamos chorar também. Por quê? Porque nós vamos para um lugar melhor. Eles voltam para cá. É igual jogo de videogame, né? Morreu, volta de novo. Claro, não volta na mesma vida, no mesmo lugar. Nós não, nós vamos para um lugar melhor. Então não tem que ter choro. Tem que ter alegria, certo? Mas é por isso que eles estão na cabeça, essa pessoa vai voltar em outro lugar, né? Veja lá, Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Espera aí, está dizendo lá no final dos tempos, no último dia? O que está escrito ali? Logo em seguida. O que quer dizer logo em seguida? Logo em seguida dessa fala, nós vamos rezar e depois vamos para as nossas casas. Você vai esperar o juízo final para você estudar? Não, né? Está escrito lá. Você pode, por favor, pegar a sua Bíblia na sua casa e confirmar. Ah, professor, posso pegar uma Bíblia protestante também? Pode. Porque é a tradução, entendeu? Vai lá no original, tá lá. E, desculpa, Hebreus 9, 27, carta aos Hebreus. Outro trecho. Jesus respondeu lá no final, quase espiando a sua vida pelos nossos pecados. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, falou com o bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Quando é que é hoje, gente? Hoje é quando? Hoje é no passado? Não, hoje é no futuro? Não, hoje é agora. Tá vendo? Logo em seguida, hoje, o termo tá lá. Aí é questão, você crê ou você não crê. Tá lá, não é difícil. Terceira passagem, Filipenses 1, 23. São Paulo: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. E aí na sequência ele fala: mas eu fico aqui por causa de vocês. Espera um pouquinho. Você acha que São Paulo ia querer morrer para ficar na sala de espera? Não, gente. Entre a sala de espera e aqui, é melhor aqui, né? Tá entendendo? Olha a crença do apóstolo Paulo. Para mim é imensamente melhor que eu morro, porque depois eu vou encontrar com Cristo. Não vou me encontrar lá na dormição. Eu vou me encontrar com Ele. Essa é a crença do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5:8. Poxa, mas por que tanta passagem para falar sobre o juízo particular? Porque os protestantes não acreditam nisso. Para os protestantes nós seremos julgados sim, pessoalmente, mas só no juízo final. Você é católico, você não pode pensar assim.
A igreja não ensina isso, tá? A igreja ensina que você vai morrer e vai ser julgado. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo de novo: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Mais uma vez, morro para entrar na glória. Isso a gente vê bonito na vida dos santos, né? A gente vê várias passagens na vida dos santos, frases fortes, quando eles estão na beira da morte, dizendo: olha, eu saio dessa vida para entrar na eternidade. É uma certeza. É uma certeza. Por fim, Hebreus 12: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Espera aí, o apóstolo Paulo está dizendo que existem diversos tipos de pessoa ali. Você tem Deus, você tem os anjos, você tem aqueles que já estão inscritos, você tem o juiz, você tem as almas dos justos que já chegaram à perfeição. O apóstolo Paulo está categorizando diferente o cristão que está vivendo a vida aqui do cristão que está vivendo na eternidade. Olha lá, ele está criando dois grupos. O apóstolo Paulo escreve muito bem para cometer um erro desse. Se ele categorizou dois grupos, é porque ele acreditou que eram dois grupos. É aquilo que nós vamos conhecer hoje na tradição como a igreja militante. O que é a igreja militante? Nós, que estamos aqui batalhando. A igreja padecente, que são as almas que padecem no purgatório. Depois nós vamos falar sobre o purgatório. E por fim, a igreja triunfante, que são aquelas pessoas que já se encontram diante de Deus. Está categorizado aqui, basta a gente ler com calma e entender aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Agora é a hora, hein? Essa é a hora de você desistir para casa, tá certo? Né? Por quê? Porque essa é a parte... Nós vivemos num tempo em que as pessoas, inclusive alguns de nós católicos, não acreditam na existência do inferno. Isso não é a palavra da igreja, tá? Mas existem pessoas, inclusive às vezes até teólogos, ministros ordenados, que dizem que o inferno não existe. Isso não quer dizer aqui que nós vamos condenar alguém para o inferno. Então, por exemplo, fulano vai para o inferno. Ah, lá, eu tenho certeza que ele foi. Você não sabe. Não cabe a nós julgar. Nós não somos juízes da salvação das pessoas. O juiz da salvação é o Cristo. Entendeu? Mas isso não quer dizer que o inferno não existe. Em primeiro lugar, o inferno foi Deus que criou? Não. Porque Deus não pode fazer o mal. O inferno é uma invenção dos anjos. Não dos anjos bons, né? Mas dos anjos maus. Porque quando os anjos e o Lúcifer encabeçando 1/3 das estrelas do céu, diz Daniel, quando Lúcifer encabeçou não contra Deus, eu não obedecerei, ele e 1/3 das estrelas do céu, né, ou seja, 1/3 dos anjos, foram precipitados no inferno. Então não foi Deus que inventou o inferno, foi a desobediência dos anjos. Se o Lúcifer não tivesse feito isso, ele não teria tentado Adão e Eva. Se ele não tivesse tentado Adão e Eva, o homem teria pecado? Não. Quer dizer, até poderia ter pecado de outro jeito, mas a chance seria menor, porque não teria o tentador. Então, o que é o inferno? É o lugar onde a liberdade daquele que disser: eu não obedecerei, eu não creio, eu não quero. É lá que essas pessoas vão. Então é Deus que vai pegar na mão do fulano e falar: ó, irmão, você desculpa aí, mas você não vai dar para entrar não. É Deus que vai dizer? Não é Deus que vai dizer. Lembra daquela imagem do juízo particular? O diabo está lá mostrando: você não pode ir para o céu, filho. E a pessoa se convence daquilo. Realmente eu não posso. O Ariano Suassuna, ele é espetacular. Tem uma obra chamada O Alto da Compadecida, que é
ali o auge da sua obra, em que ele descreve muito bem, ele estudou muito a teologia católica para fazer, né, o juízo final. E no juízo final, com exceção do finalzinho, quando a personagem principal é mandado de volta, né, eu esqueci o nome do rapaz, é o João Grilo e o outro, esqueci o nome do outro. O Chicó, então é o João Grilo mesmo. João Grilo é mandado de volta, né? Aí a gente não sabe se Deus manda alguém de volta ali na hora. Talvez até mande, porque o médico vai lá e aperta o botão, né? Você está morto e vive de novo. Porém, é muito interessante, porque chega um ponto que o diabo começa a acusar o João Grilo. E aí ele até pede a intercessão de Nossa Senhora, e Deus quer salvá-lo. Deus fala, cara, mas eu entendo, você fez isso porque você estava passando fome. Ele fala, não, eu era livre. E aí ele começa a andar para trás, e o diabo fala, esse é meu, esse eu vou levar, né? Até que Nossa Senhora dá um jeito lá, e ele volta, né? E acompanha lá o Chicó de novo, tá? Mas qual que é a questão aqui? É perceber que não é Deus que vai te mandar para o inferno, é a tua liberdade. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, mas Deus não pode constranger a sua própria decisão. Quando Deus criou os anjos livres, e os anjos tomaram uma decisão perfeita e disseram, não obedecerei, Deus não poderia constranger a decisão, porque os anjos têm todo o conhecimento já, né? Nós, homens e mulheres, somos diferentes. Nós vamos conhecendo. Quando é que nós vamos ter a oportunidade de decidir? Até a hora da nossa morte. Morreu, dá para decidir? Depois de morrer? Dá para salvar alguma alma do inferno com a tua oração? Não dá para salvar quem já foi para o inferno. Qual que é o problema? Você sabe quem já foi para o inferno? Então reza. Entendeu? Ah, mas eu acho que o meu tio foi para o inferno. Mas reza por ele, mesmo assim, porque você não sabe. É igual aquela história de briga de casamento. Se você vê de fora a briga, você não sabe o que é, só sabe quem está no casamento. É ou não é assim? Marido e mulher? A tradição da igreja vai ensinar, né? Que aquele momento em que Jesus morreu, ele foi até a mansão dos mortos para resgatar aquelas pessoas que foram boas. Porque antes de Cristo ninguém era salvo. Então o que acontece? Cristo foi lá, arrebentou a porta para poder salvar aquelas pessoas. Salvou todo mundo que estava lá na mansão dos mortos, só quem era bom. Mansão dos mortos é o inferno. Isso. Só que a gente aqui tem alguns problemas teológicos, porque assim, a gente não sabe exatamente como é que era, né? Então se o diabo podia machucar quem era bom lá, isso a gente não sabe. Mas que eles estavam mortos e não podiam... Eles estavam esperando a volta. Isso, exato, perfeito. A palavra de Deus usa alguns nomes, como Sheol, para falar, o Hades, né, para falar desse lugar. Então é o inferno mesmo. Tá? Você vê a bocona do diabo engolindo os caras ali, né, dá um medo danado. Bom, 1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo. Por isso que você não pode obrigar o seu filho a se converter. Tem que rezar por ele. Santa Mônica rezou 30 anos para Santo Agostinho se converter. 30 anos, não é 30 dias não. Então nós temos que orar uns pelos outros, pedir a Deus a graça uns pelos outros. Mas se eu obrigar, eu obrigo, o que acontece ali? Não tem liberdade. Quem é obrigado não está exercendo a liberdade, o ato livre de amar. Entendeu? Essa é a questão. A gente precisa prestar atenção. Ali embaixo, né? 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus. Então isso aqui é o que a igreja ensina. Deus não vai mandar ninguém para lá, mas se a pessoa quiser livremente se separar, o que a gente vai fazer? Eu não posso obrigá-la, tá certo? Então essa que é a questão. Isso é muito importante, tá? Porque existe uma tradição protestante que fala da predestinação. Naquela aula que a gente falou do Lutero, a gente falou um pouquinho, né?
Deus não predestina ninguém ao inferno. Ou seja, Deus escolhe o cara e fala, olha, você vai, você não tem jeito não. Ninguém. A tradição católica ensina que todas as pessoas têm liberdade para acolher o projeto de Deus. Se elas acolhem ou não, isso em parte também é culpa nossa, né? Que não pregamos. Como alguém vai se converter se você não prega? Verdade? Olha lá 2 Pedro, né? Que não quer, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Esse é o desejo de Deus. Agora pode desfazer a cara de bravo, que agora nós vamos falar da parte boa, certo? O céu, olha que bonito que é o céu. Todos os santos diante de Deus, né? Que legal. Espera um pouquinho. Quando é importante fazer uma distinção, porque o juízo particular não é a ressurreição dos mortos ainda. Quando nós morremos e somos julgados, nós vamos sim para o céu, mas nós não vamos de corpo e alma. Somente 2 pessoas que a igreja cita que estão no céu de corpo e alma. A primeira é nosso Senhor Jesus Cristo, que ascendeu ao céu, e a segunda, no dogma da Assunção, diz que Nossa Senhora foi elevada, né, ao céu, ou seja, Jesus veio e a levou de corpo e alma. Tem mais alguém no céu de corpo e alma? A tradição da igreja diz que não. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado. Né? Como é que eu vou? Eu vou de alma. Eu já ressuscitei só de alma. O meu corpo ainda não ressuscitou. O meu corpo só vai ressuscitar no fim dos tempos. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tá? Moisés. Hã? Então, essa é uma coisa legal. Eu tenho essa dúvida também, mas a igreja não responde. Moisés, Elias, o Enoque, são perguntas que são muito boas, mas a tradição da igreja não explica. Por isso que eu te disse que existe um espaço aqui de detalhes que a gente não tem como garantir. A igreja não vai pôr num documento aquilo que ela não tem garantia. Entendeu? Então são detalhes, né? São detalhes que a gente não tem como... Porque, por exemplo, tem uma... Eu estou tentando lembrar em que lugar que eu li, que era uma tradição de um santo, que fala que os demônios brigavam pelo corpo de Moisés, né? Mas quando ele ressuscita, o corpo dele fica ali, né? Ele não subiu de corpo. Então é um detalhe que a igreja fica ali. Eu não vou falar que sim, não vou falar que não. Vamos deixar quem é garantido? Jesus e Nossa Senhora. Os outros, se já tiverem bem, se não tiverem, uma hora o corpo vai também. Então fica esse detalhezinho. Mas a pergunta é muito boa, porque eu tenho essa dúvida também. Tá? É aquela coisa assim que você lê e fala, o Moisés ainda é mais fácil de você acreditar que o Elias subiu de carruagem. Né? Então se ele subiu de carruagem, a carruagem não desceu com ele, onde está o corpo, né? Mas por isso que eu digo, nem todas as respostas você vai encontrar. Por quê? Porque entra o mistério. Então essas são aquelas que a gente vai ter que deixar o espaço do mistério. Tá? Quem é que vai para o céu? Quem morre em estado de graça e amizade com Deus. E que conseguiu vencer nesta vida, em primeiro lugar, os seus erros, as suas falhas. Né? Então você vai ver lá, né? No 1028. Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como Ele é, senão quando Ele próprio abrir o mistério à contemplação imediata do homem e lhe der a capacidade para o contemplar. Essa contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica. Ou como você vê no 1 Coríntios 13:12, verão face a face. Quem é que vê Deus face a face? Todas as pessoas que já estão no céu. Vê corporeamente? Não, só Jesus e Maria. Mas vem Deus face a face porque Deus assim o permitiu. Essas pessoas são aquelas que conseguiram desenvolver nessa vida a virtude heróica. São aquelas que rejeitaram o pecado, que rejeitaram o mal. Muitas delas reconhecidas pela igreja como santos. A gente teve o belo exemplo agora da irmã Dulce, né?
Santa Dulce, né? Santa Dulce dos pobres, que belo testemunho de fé. Mas não é só ela, tem vários. Porém, nem todo mundo que é santo, a igreja reconhece. Por quê? Porque tem um processo. Tem muita Dona Maria, seu José aí, pelas roças da vida, que são santos de primeira grandeza, mas que ninguém sabe. Só quem está de pertinho deles. Tem muita gente que morre pela fé, nas perseguições, e os cristãos são muito perseguidos no nosso tempo, que a gente não sabe quem são. Então lá, você vai negar Jesus? Não. Pá, morreu. Venceu. Está na glória. Tá? E aí você vai ter um estado intermediário. Qual que é o estado intermediário? É o purgatório. O que é o purgatório? A palavra purgatório surgiu na Idade Média, mas a crença do purgatório não. Tá? Então o que quer dizer purgatório? Lugar de purgar. Purgar as culpas. Queimar as culpas. O que a igreja acredita? Nós vamos ver ali na palavra de Deus que isso tem fundamento. Então quando seu amigo de tradição protestante disser, você acredita no purgatório, você não lê a Bíblia, você mostra a Bíblia para ele. Tá? Então assim, tem vários trechos na Sagrada Escritura que nos mostram que a doutrina do purgatório não foi uma invenção medieval. O que é o purgatório? Você morreu hoje. Você vê que a palavra que nós mais falamos na aula de hoje é morte, né? Então não tem jeito de fugir dela. Você morreu hoje. Acho que já é a terceira vez que eu mato você aqui na aula, né? Morreu hoje. Mas você tá no caminho. Tá legal. Pô, que bom isso aqui. Você criou tua família ali. Ajudou tua família a viver o evangelho e tal. Mas aquele vício que você tem não é legal. Você tinha aquela inocência, ela se achava que não tinha problema, mas tinha. E agora? A pregação não é de pecado hoje, então não vou citar, né? E agora? Deus vai virar e falar, pô cara, você foi bom, você bateu 70%, mas 70% não vai entrar no céu, então vai lá que o diabo te carrega? Não. Peraí, mas ele não era perfeito? O que vai acontecer com ele? Ele estava bom. Sabe aquela fala que o pessoal fez no Facebook lá? Estava bom, aí melhorou, aí piorou de vez. Né? Não, peraí, vai perder a alma do cara? Não. A palavra de Deus nos dá garantia que não é dessa forma que o pessoal diz aí. Ou 100 ou 0, né? Não. Se você conseguiu atingir um bom nível, Deus não vai te deixar fora da salvação. Até porque quem se deixa fora da salvação é a própria pessoa. Lembra que não é Deus que vai condenar. É a própria consciência da pessoa que será o promotor de justiça, que vai acusar. Né? 1030 e 1031. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da salvação eterna, ou seja, quem está no purgatório está salvo. Não está perfeito, mas está salvo. Sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar no céu. Quem entra no céu? Quem é santo. Entrou no céu, então é santo. Não é santo, mas está bom, está no caminho, vai para o purgatório. 1031. A igreja chama purgatório a essa purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Então purgatório e inferno não são coisas iguais. Apesar de alguns santos dizerem que o purgatório, em alguns estágios, ele é tão forte que a pessoa nem sabe direito que está no purgatório. Purgatório não é brincadeira, tá, gente? Eu vou pecar um pouco, depois eu pago lá. Não é assim, certo? Não peque de bobeira, não. Pecar por fraqueza é uma coisa, pecar de sem vergonha, isso é outra. Então toma cuidado com isso. Vamos olhar a palavra de Deus. O trecho mais claro do purgatório está em 2 Macabeus, que é, não vou ler o trecho todo, você pode pegar lá depois, 2 Macabeus 12, tá? Ali está 43, acho que é 43 ao 46, tá? Ali está 36, mas está errado.
Porém, o trecho de 2 Macabeus tem um problema. Vocês vão lembrar quando a gente falou da Bíblia, lá atrás, que a Bíblia protestante tem menos livros que a Bíblia católica. O livro de Macabeus é um dos que não está na Bíblia protestante. Porque alguns sábios disseram que é escrito em grego, não está legal. Tudo bem que o Evangelho é escrito em grego. Deixa isso pra lá. Então, algumas pessoas, eles estavam lá num conflito, né? E algumas pessoas, elas foram pegas com alguns adereços que indicavam um certo tipo de idolatria. O que o Judas Macabeu fez? Mandou fazer um sacrifício, né, conforme o ritual judeu, para pedir a Deus o perdão do pecado para aquelas pessoas. Mas pera, já estava morto, como é que é pedir perdão do pecado? Olha a sabedoria da palavra de Deus. Vamos entender. Próxima passagem, né? 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Aí essa tem na Bíblia protestante, então você pode falar com tranquilidade. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Qual que é a recompensa? O céu. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo. Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Gente, isso aqui não é o purgatório, eu não sei o que é. Porque o cara não pode se salvar e ir para o inferno. Se ele for para o inferno, ele não salva. Ele está lá. Então o que acontece? Ele vai passar pelo fogo de alguma maneira. Mas é o fogo do inferno? Não, é o fogo da purificação. Por quê? De quem que ele está falando ali? Quem construiu a casa com madeira? Construiu? Sim ou não? Construiu. Quem construiu com palha? Construiu? Construiu. Então ele não está largado lá no paganismo. Ele está tentando construir a vida dele em Cristo. Construiu bem construído? Lembra dos 3 porquinhos? Minha filha adora os 3 porquinhos, né? O que acontece nos 3 porquinhos? O lobo vai lá e derruba a casa, mas ele construiu. Não era a melhor das casas, mas ele tentou. Olha lá, está escrito, ele será salvo. Gente, está escrito. Está escrito. Mateus 12, 32, Evangelho. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ele está falando de ano? Ano 100, ano 200? É óbvio que não. Ele está falando nem nessa vida e nem na próxima. Quem falou contra o Espírito Santo, esse vai para o inferno. Claro que a gente tem que entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí vale uma aula só para isso, tá? Mateus 5, 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja postos na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Se Jesus falar para você, irmão, você estava tentando, mas não foi suficiente, você não deu o seu melhor, você vai precisar purificar isso daí. É isso aí que ele está falando. Enquanto você não pagar, você não sai do purgatório. E é interessante, porque existe uma divergência entre os santos. Nós podemos pedir intercessão para as almas do purgatório? Segundo São Tomás de Aquino, não. Porque eles estão lá num estado pior do que a gente. Porque lá eles estão purificando os pecados. Santo Afonso de Ligório, que é outro doutor da igreja, fundador inclusive dos redentoristas, né, são tão conhecidos do Brasil, diz que podemos. E a igreja diz o quê? Nada. Você pede oração para isso se você quiser. Agora, o que é nosso dever como cristão? Rezar por eles.
Dia 2 de novembro é o dia mais bonito da igreja do purgatório. Se você for na missa no cemitério, se você antes disso tivesse confessado, for lá comungar, estando em desapego do pecado, você comungar, e você rezar pela intenção do Papa, você ganha uma coisa chamada indulgência plenária. Mas não para você, para alguém que está no purgatório. Ou seja, você salva uma alma do purgatório no dia 2 de novembro, se você quiser. Olha que bonito. Você tem a graça de salvar uma pessoa do purgatório. Com aquele mérito que você conquistou, você vai lá, entrega na mão de Deus e fala, ó, veja quem o Senhor quer e livra de lá. Olha que sabedoria da igreja maravilhosa. Baseada na palavra de Deus, certo? Tranquilo, gente. Que oração? Eu perdi no horário. Já deu para acabar? Não. Dá para ir mais um pouco? Senão nós faz outro dia. Gente, não é simples, tá? Então por isso, desculpa se a gente passou um pouquinho do horário, atrasou um pouquinho para começar, mas vai valer a pena, tá bom? Vai valer a pena. Quem precisar de carona, a gente se organiza e leva de carro, certo? Importante ter a fraternidade, né? Então vamos lá. Agora nós vamos falar, até aqui, nós falamos de quem? Pessoal. Morreu, pagou. Foi pro céu, foi pro inferno, foi tal. Na verdade você vai ou pro céu ou pro inferno, né? Porque quem vai pro purgatório é só um estágio ali para ir pro céu. Então na verdade você tem dois estágios. Purgatório é um estágio transitório. Morreu, juízo particular, céu, purgatório ou inferno. Acabou. Agora nós vamos falar do fim. Mas do fim de quem? Do fim de tudo. Então você tem dois jeitos de ver Deus. Ou você morre antes de Jesus voltar, ou você fica vivo quando Jesus voltar. É os únicos dois jeitos de você ver Deus, tá? Claro que na Eucaristia a gente vê Deus, né? Mas vê no véu, né? No véu do sacramento, como de São Margarida. Vamos falar um pouquinho rapidamente da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. A gente leu o trecho, assim como o Senhor foi, Ele voltará. Isso é certo. Quando é o dia? Não sei dizer. É amanhã, final de semana, vai vir no domingo, vai vir na sexta-feira, não sabemos. Vai vir no Natal, vai vir na Páscoa, não sabemos. Certo? Mas Ele virá. E Ele virá para julgar a humanidade. Agora, não vai ser mais o juízo somente pessoal, mas será o juízo final. Juízo de toda a humanidade. 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Gente, essa aqui é a parte mais difícil da fala de hoje. Eu preferia que tivesse terminado. Agora eu não quis ir embora. Né? Por quê? Porque a igreja passará por uma crise em que ela abandonará a fé. Quem é que está dizendo isso? Ela mesma. Se alguém tiver dúvida, achar que eu estou inventando, que eu estou criando teoria da conspiração, pega aqui o catecismo, número 675, eu já deixei até aqui marcado. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Lembra aquela pergunta que Jesus faz no Evangelho? Acaso quando o Filho do Homem voltar haverá fé sobre a terra? É sobre isso que ele está falando. Então a igreja, quando eu falo a igreja aqui, eu não sei dizer para você quem serão os filhos da igreja que farão isso. Mas uma boa parte dos filhos da igreja cometerão a apostasia. Serão apóstatas, ou seja, abandonarão a verdade. Continua comigo lá. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa. Olha que forte isso aqui, eu fiz questão de grifar. Que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, do pseudo-messianismo, um falso messias, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo a Deus e ao Messias encarnado.
Ou seja, o que vão fazer? Jesus, pega o teu barco, que está escondido na praia, e vaza, que agora a igreja é nossa. Quando a igreja fizer isso, será o primeiro passo, o passo derradeiro do fim dos tempos. Quando vai acontecer isso? Não sei. Pode ser que seja daqui 1 ano. Pode ser que seja daqui 10 anos. Pode ser que seja daqui 1000 anos. Nós não sabemos. Mas não dá a impressão que já começou? Não sei dizer, Juninho. Não vou entrar na teoria da conspiração. Não vou, porque aí a gente vai entrar na especulação. Aí eu vou dizer para você assim: abandonar a fé. Ano que vem Jesus volta. Aí chega 2022 você vem brigar comigo porque não voltou. Então não vou dar a data do fim do mundo não, né? Deixa pra lá. Né? Vamos brigar, vamos rezar, né? Rezar para ficar com Deus, quando ele voltar a gente tá com ele. 677. A igreja não entrará na glória do reino senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor no quê? Na sua morte e ressurreição. Ou seja, a igreja vai morrer. Agora, qual igreja que está falando? A igreja que vai apostatar? Que vai cometer apostasia? Não. A igreja que vai ficar firme com Cristo. É como se fosse ter 2 igrejas. Aquela que vai ficar firme com Cristo e aquela que vai abandonar Cristo. Certo? O reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da igreja. Gente, a igreja ela vai mudar o mundo? Não. Ela vai mudar, ela vai ajudar a transformar pessoas. Mas a igreja não vai mudar o mundo. E isso aqui é a igreja mesmo que está dizendo. Não vai ser por um triunfo histórico que Jesus vai voltar. Todo mundo vai ser católico. A gente tem que fazer, como diz São João Bosco, o Dom Bosco, a gente tem que pegar com o remo do barco e trazer gente para dentro da igreja. Para tentar salvar o máximo de gente possível. Mas vai salvar todo mundo? Não vai. Tá? Não vai. Isso a própria igreja. O próprio Evangelho diz, né? O Senhor vai lá e dá a vida por uma multidão, por muitos. Inclusive a tradução da oração eucarística no Brasil está errada, né? O Papa já mandou mudar, mas o Brasil ainda não mudou. E não é por todos, é por muitos. Jesus dá a vida por todos, mas ele salva todos? Não, por quê? Porque a pessoa pode não querer se salvar. Quando é que ela quer não se salvar? Quando ela não quer a verdade. Está no catecismo da igreja isso aí, e pergunta-se para os padres e eles não explicam. Não, eu vou te mostrar para você não... Está até marcado com São José. Pode segurar. Não, mas eu sei aqui daqui. Está na igreja. Aí você tirar. E os padres não... Gente, aí é aquele momento. Vamos pedir a Deus por eles. Não vamos condená-los. Vamos pedir a Deus por eles. Né? Pedir a Deus, que é isso que basta. Né? A gente não tem mais o que fazer. Bom, acho legal isso aqui, né? O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final, após o último abalo cósmico desse mundo passageiro. Ou seja, esse mundo vai passar. E nós teremos céus novos e terra nova. Tá? Como vai acontecer isso é mistério. Mas haverá. Né? Esse mundo vai acabar. Quando vai acabar? Pergunta para o Nostradamus. Né? Ressurreição dos mortos. Então, o Filho do Homem apareceu. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? A ressurreição dos mortos. Agora não é mais a ressurreição no sentido da gente ir para o céu de alma. Agora é a ressurreição dos corpos. Como Deus fará isso? Não sei. Só Ele sabe. Inclusive, durante muito tempo a igreja proibiu a cremação, porque ela acreditava que o corpo era esse corpo mesmo. Tá? Hoje até se permite, o catecismo mesmo fala isso, desde que a fé na ressurreição não seja abalada. A cremação, né? Mas, então como é que vai ser esse corpo? Não sei, tá? Não sei dizer. Não vou arriscar aqui se você vai ser, se eu vou ser magrinho, bombadinho, né? Não sei dizer, tá certo? Olha que imagem bonita, né? Os corpos saindo dos túmulos. O Cristo que tira os corpos dos túmulos na sua vida.
Vou pular esse slide aqui, porque esse slide está falando só sobre a questão da fé na ressurreição. A única coisa que eu vou ler é aquilo ali. Cuidado com a crença na reencarnação. Quem crê na reencarnação ressuscita para o inferno. Quer dizer, detalhe, se essa pessoa tiver plena consciência do que é a ressurreição e voluntariamente ela abandonar Jesus. Então, por exemplo, uma pessoa ela crê na reencarnação, mas ela nunca teve alguém que pregou a verdade para ela. É mais fácil ela se salvar do que você, porque ela está na ignorância. Cardeal Ratzinger, né, o Bento XVI, quando era cardeal, dizia que no Brasil nós temos 8 sacramentos. O 8º é o da ignorância. Não salva mais gente, né? Porque o povo na ignorância Deus não vai condenar. Mas a gente que vai, viu? Você não bobeia, não. O outro se salva na ignorância, você que sabia que não evangelizou, né? 998. Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido. Os que tiverem praticado bem, João 5,29, para uma ressurreição de vida. E os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de condenação. Está na Bíblia. Todos ressuscitarão. Uns para o bem, outros para o mal. Eu até esqueci de colocar uma passagem do livro do Apocalipse, quando começa o Apocalipse, do lado do Filho do Homem. Tipo, imagina que Jesus está aqui, não tem uma mesa, tá? Mas estou fazendo para facilitar. Tem uma mesa e do outro lado está toda a humanidade para ser julgada. Desse lado aqui tem um monte de gente. Então o que acontece? A própria palavra de Deus no Apocalipse mostra que quando o Filho do Homem vem julgar, vem toda uma legião de santos e de anjos com ele. São essas pessoas que morreram antes do Filho voltar. Quem morre vai para o céu, vem com o Filho para julgar e já está salvo. Agora quem está vivo, esse vai ser julgado no juízo final. Aí julga com toda a humanidade. A ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a voz e sairão. Aí volta a mesma passagem, né? Os que tiverem praticado bem, com a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para a condenação. Juízo final. Olha que bonito. O Senhor Jesus a julgar a todos, né? Por que Jesus é o juiz? João 5,22. Porque ele adquiriu esse direito pela sua cruz. Por isso o Pai entregou, abre aspas, ao Filho o poder de julgar, fecha aspas. Ele é o juiz porque o Pai deu esse direito para ele. Deus Pai disse, ó, você é o juiz da humanidade. Nós paramos de cultuar Jesus como rei, como juiz, né? Por isso que a gente não pode esquecer só da misericórdia, a gente tem que olhar para Jesus todo. Contemplar Jesus como Deus, né? Como homem, na sua inteireza do mistério. Não só do lado que convém mais para nós. Tem que tomar cuidado. Nesse juízo, cada um recebe segundo as suas obras. O juízo final, 1040, terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora, só Ele decide sobre a sua vida, pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos, olha que bonito, nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação, de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelas quais a providência tudo terá conduzido ao seu fim último. Olha que bonito isso aqui. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Padre Pio tem uma frase que diz assim, que a vida do ser humano é igual a mãe que está bordando, fazendo aquele crochê que chama, né? Aquele bordado, tricô. E nós somos igual a criança sentado no pé da mãe. E a gente vai olhando aquele negócio e olha e fala assim, mãe, que coisa horrível que a senhora está fazendo. Não é possível que a senhora faça coisa tão feia. E a mãe, com misericórdia, abaixa o bordado e mostra.
e a gente vê que bordado lindo. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem porque nós estamos vendo o bordado do lado errado. No juízo final, o que Deus vai fazer? Olha aqui como é que é. Aí você vai falar, puxa, que lindo é a obra da salvação. A gente não entende muita coisa. Deus entende, Deus sabe. E na verdade, Deus não nos abandona na sua providência. A nenhum de nós. Nem quem é pecador, nem quem é santo. Ninguém é abandonado por Deus. E por fim, depois do juízo final, céus novos e terra nova, né? Onde Cristo e Deus estará no meio do seu povo e nós o veremos tal qual ele é. 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados agora sim, em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Tem gente que confunde dois termos: fim dos tempos e fim do mundo. O mundo vai acabar um dia, mas não é a mesma coisa que fim dos tempos. Fim dos tempos e julgamento final é uma coisa, porque no fim dos tempos, Deus renovará a criação. Como vai ser isso, gente? Entra na categoria de mistério, não dá para saber. Tem pista na palavra de Deus, mas a gente não consegue saber. Diz a palavra de Deus que o leão vai comer do lado da ovelha, né? Gente, o meu cachorro come atrás das galinhas, imagina o leão atrás da ovelha. Como que o leão vai comer do lado da ovelha e um não vai agredir o outro? Né? Olha aqui, a palavra de Deus é linda, né? Vai dizer lá na palavra de Deus que nesse novo céu e nova terra, ninguém mais precisará ensinar o seu próximo sobre a verdade. Por quê? Porque todos conhecerão. Né? É isso. Como vai acontecer? Não sabe, certo? Tem coisa que Deus deixou só para ele. Olha essa passagem de Romanos 8, tem tudo a ver com o sínodo da Amazônia que nós estamos refletindo, né? Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Sabemos que toda criatura geme, ainda agora, e sofre as dores de parto. E não só ela, mas também nós que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Gente, a criação vai ser renovada na volta de Cristo. A criação geme pedindo para Cristo, do jeito dela, né? Agora, nós também ansiamos pela volta do Filho de Deus. Tranquilo até aqui? Difícil não? Basta você ler o catecismo. Por isso que foi o primeiro conselho, né? Da aula de hoje, compre o catecismo, se você não tem. Ah, não tenho dinheiro, pega no computador. Tem aplicativo no celular que você abre lá no celular, Catecismo da Igreja Católica. Você pode ler o catecismo todinho, não paga R$1. Quem tem um pouquinho, quer investir uns 50, 60 reais, compra o livro, é melhor ler no livro, é mais fácil, né? Você pode riscar, rabiscar, certo? Mas você vê, tá tudo no catecismo. Não tem Carlos Tafarello ali. Sou eu mesmo, filho do Carlos Tafarello, né? Ali está a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica, certo? Para não ficar uma aula vazia, para não ficar uma aula que não traz para a prática, porque a nossa vida tem que ser a prática, a teoria tem que iluminar a nossa vida para o nosso agir do dia a dia. Então, conselhos, remédios que a igreja recomenda para nos preparar para o grande dia. Qual é o grande dia meu? Não sei. Talvez o meu grande dia seja o dia da minha morte. Talvez o grande dia para mim seja a volta do Filho de Deus. Você só tem essas duas. Ou é a volta, você vai chegar um dia assim, escutar uma trombeta, pá, fala, pai, não tem caminhão passando, de onde vem a trombeta? Você olha para cima, o anjo está trombetando. Aí de repente o Filho do Homem aparece. Mano, deve ser uma visão da... Acho que não tem nada no mundo tão bonito que nem isso, né? Ou então pode ser você. Dá uma falhada no carburador, dá uma parada ali, aí você vai apagando. Tem uma oração antiga de uma ladainha de Todos os Santos da igreja que diz assim: da morte repentina livrai-nos, Senhor.
que a morte repentina é uma desgraça. Porque a morte boa é a morte que você se prepara. É a morte que você pode chamar o padre para você se confessar. Inclusive, se você tem parente no estado de doença grave, não espere ele ficar inconsciente para chamar o padre, não. Chama o padre enquanto ele pode se confessar, enquanto ele pode se arrepender, né? O padre dá a bênção, dá o sacramento, né? E não cai naquela, o sacramento é para curar. Agora, pode curar a alma e o corpo. Aí fica no critério de Deus. A gente ainda tem aquela ideia da extrema unção, né? Quando o padre entra é para matar o cara, né? Às vezes não. Eu tenho vários padres amigos que chegaram na UTI, médico. Sabe o que acontece com quem está firme na fé? Carrega o outro nas costas. A igreja sofre inteirinha junto. Então aquela pessoa santa que está lá no mosteiro, aquele santo que está lá para nos preparar para o encontro com Deus, ou pela morte, ou por juízo final. Primeiro remédio. Qual que é esse remédio? Se você não souber, o sapato vai voar. Eucaristia, né, meu povo? Eucaristia é a fonte e o ápice da vida da igreja. Gente, quem não vai... Olha, eu falo porque a gente tem o diabo nos tenta mesmo para não ir na missa, não. O inimigo de Deus quer que você não vá para a missa. Só a coisa que o diabo fica feliz é você trocar a missa por qualquer outra coisa. Nossa, o inferno solta rojão, igual o jogo do coelho. Não podemos trocar a missa, nós temos que fazer todo o esforço. Às vezes a missa toca o nosso coração e a gente sai da missa feliz. Falou aí que missa bonita hoje que o padre rezou. Às vezes a gente vai para a missa e pensa assim, nossa, eu estou saindo pior do que eu. A essa missa que você saiu pior, às vezes a missa foi melhor para a sua alma do que a boa. Porque na boa Deus te deu consolação. Na outra Deus não te deu. E aí a tua fé, cadê a tua fé? Então a gente tem que pedir a Deus a graça de enxergar a Eucaristia, de olhar para o pão, olhar para o vinho e dizer, é Cristo. Mesmo que todas as outras coisas digam que não é. Tá? Santo Agostinho teve uma briga séria sobre isso. Porque muita gente dizia, só Padre Santo que pode rezar a missa. Santo Agostinho falou, não. Se Deus for esperar o Padre ser santo para rezar a missa, não tem missa. Então a gente tem que acreditar e confiar em Deus. Segundo remédio, a palavra de Deus. Gente, a gente tem que fazer um esforço para ler a palavra de Deus. Que você leia 2 versículos por dia. Pega o Evangelho todo dia, lê 2, 3 versículos do Evangelho todo dia. Faz o esforço. Deus vai fazer uma obra na sua vida. É difícil, gente. Pensa, mas é só 3 versículos. Seja um. Mas a gente tem que se esforçar. Porque a gente deixa passar o dia e a gente não fala com Deus. Quando a gente reza, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Então a gente tem que pedir a Deus, fala comigo, Jesus. Fala comigo. E é difícil, tá? Não é fácil não. Terceiro remédio, os sacramentos. Tem católico que está 10 anos sem se confessar. Não pode. Você sabe que na igreja, todos nós, toda a igreja, todos os católicos formam a mesma igreja. Só que quando a gente fala todos os católicos, a gente está falando do católico que participa da missa e do que não participa. A gente está falando do católico que agora está traindo a mulher. A gente está falando do católico que está agora no prostíbulo. A gente está falando agora do católico que está roubando. Do católico corrupto. A gente está falando agora do católico que está matando, que está assassinando, que está abortando. Todos esses são católicos igual eu e você. Sabe o que acontece com quem está firme na fé? Carrega o outro nas costas. A igreja sofre inteirinha junto. Então aquela pessoa santa que está lá no mosteiro, aquele santo que está lá cuidando dos pobres, aquele santo que está pregando o evangelho, está sofrendo por causa do outro. A igreja é uma comunhão. Por isso a gente tem que se esforçar para não pesar na vida dos irmãos. Para ajudar a salvar uns aos outros. Então participar dos sacramentos. A confissão
Olha, a igreja pede uma vez por ano, mas sei lá, gente, 3, 4 vezes no ano não pesa para o padre, não. Sabe, é importante se confessar. O Papa João Paulo II se confessava toda semana. Como é que você acha que o Papa tinha mais pecado que você? Entendeu? Então a gente tem que buscar os sacramentos. Tá? Principalmente a Eucaristia. Principalmente a Eucaristia. Remédio. Rosário. O terço é a oração do simples que fala mais perto do coração de Deus. Estar perto de Nossa Senhora é uma grande graça. Deus deu Nossa Senhora para nos ajudar. Ninguém precisa de Nossa Senhora para salvar. Importante dizer isso. A não ser se você for considerar que Cristo veio por ela. Você precisa de Cristo. Agora tem uma historinha antiga que eu escutei há muitos anos atrás que diz assim: uma pessoa estava rezando o terço e o cara foi para humilhar essa pessoa e falou assim: você acha que se eu tiver uma coisa para pedir, eu vou pedir para a mãe do prefeito? Eu vou pedir para o prefeito e não para a mãe dele, que a mãe dele não vai fazer nada? Aí Deus deu uma sabedoria para essa pessoa e disse assim: mas se você for inimigo da mãe do prefeito, será que o prefeito vai te ajudar? Então é importante que a gente entenda que Nossa Senhora auxílio dos cristãos, né? Uma devoção que a gente tem esquecido, né? Nossa Senhora Auxiliadora é aquela que vai estender a mão para nós e vai salvar. Olha quanta gente não entra no céu pela mão de Nossa Senhora, não porque ela que salvou, porque ela não salva ninguém, quem salva é Cristo, mas porque ela ajuda. E como ela nos ajuda, né? Olha como é bonito ter devoção para Nossa Senhora, como isso ajuda a gente a ser melhor como pessoa. E aí, lógico, ajuda a nos salvar. Último ponto. Mas você achou que não ia terminar? Está acabando. Né? A igreja no catecismo recomenda a devoção a São José, padroeiro da Boa Morte, para nos preparar para a morte. Né? São José, ele tem uma graça especial que ninguém teve. Quando São José morreu, quem é que estava do lado dele? Jesus e Maria. Olha, para morrer com esses dois do lado fica fácil, né? Não foi o padre que foi levar o viático para ele, não. Foi o próprio Cristo que deu ali a si mesmo para São José. Olha que bonito isso. Então São José, em consequência, padroeiro da igreja, né? Primeiro padroeiro da igreja, ele roga por nós também na hora da nossa morte. Para que a gente possa também confiar a nossa vida em intercessão de São José. Né? Inclusive a gente encerra essa fala, essa aula, pedindo que Nossa Senhora e São José, junto do Cristo, roguem por nós a Deus Pai, para que a obra da salvação seja feita na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois